conferir. Boa tarde, todo mundo me ouvindo, me vendo bem? Acho que sim, compartilhando a tela. Bom, confirmando tudo certo. Boa tarde, meu nome é Thaís Guerra, minha primeira Campus Party, acho que digital e presencial, a primeira de todas. Nunca pensei que a primeira seria na versão digital, mas então tem coisas que a gente não tem como controlar. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a simplicidade das coisas complexas, como ter uma melhor relação entre a ciência e tecnologia. E aí, só para vocês saberem quem sou eu, quem é essa doida aqui. Bom, o meu nome é Thaís Guerra, eu sou aqui do Rio, não sei se o sotaque vai pegar em algum momento, a gente fala esquilo, esquilo na escola, então faz parte do processo dessa palestra também. Eu sou designer de produto, né, design industrial pela FRJ. Eu tenho mestrado em Ciência e Tecnologia de Polímeros pelo Instituto de Macromoléculas de Luiza Mano. Eu tenho uma experiência, né, eu vou, né, nesse bate-papo, vai ter muito disso, um pouco de tudo, e eu vou chegar nesse motivo, né, de por que mesclar áreas diferentes, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem. E isso surgiu muito dessa experiência de vida, né, de não querer ficar só em uma área, tirando brincadeiras à parte em relação a signo sobre ser indecisa, mas eu acho que essa indecisão ela é muito construtiva e muito enriquecedora para o processo. Então, experiência em design, visual merchandising, desenvolvimento de materiais, fabricação digital, um pouquinho de wearable, um pouquinho de cultura maker, enfim, tem um pouco de tudo. Atualmente eu trabalho na área de desenvolvimento de produto e de produção da minha startup chamada Floretec, com máquinas de coleta de resíduos. Então, esse papo ele começa com a gente flertando com os nossos possíveis eus, né? Talvez o único flerte possível nessa quarentena. Mas por que isso, né? A gente, há um tempo atrás, na época da Renascença, o ser humano, ele não se limitava apenas a uma área, diferente de hoje em dia, na qual a gente tem a especialização, né, cada vez mais intensificada em processos seletivos. E antigamente não era muito bem assim, a gente não tinha tanto acesso, que a gente tem hoje em dia as informações, obviamente. Então, cada um, né, poxa, eu preciso fazer um móvel, vou falar com uma pessoa especializada? Não tem com quem falar, tipo, 1.300. E aí eu tenho que desenvolver essa habilidade. Então, antigamente a gente tinha a ideia dos polímatas, né? O clássico caso do Leonardo da Vinci, que ele era pintor, ele tinha amplo conhecimento em gastronomia também, escultura não era muito forte dele, mas também engenharia, então, antigamente tinha muita facilidade de você flertar com outras áreas, flertar com outras possibilidades de você mesmo. Então, essa apresentação ela foi muito inspirada num livro que eu coloquei no final dessa atividade, que é sobre generalistas vencendo no mundo de especialistas, né? E um dos casos mais sensacionais do livro, ele compara esses dois casos do Tiger Woods e do Roger Federer. Bom, o Tiger Woods, ele, desde pequeno, ele foi muito incentivado pelos pais, principalmente pelo pai, a entrar, né, na parte do golfe, a treinar intensamente. Desde os 2 anos ele já estava lá no batente e sempre foi muito focado nisso. E sempre foi muito bom. Enquanto que o Roger Federer, ele vai por outro lado, completamente diferente. Ele, desde pequeno, ele sempre experimentou muitos esportes, muitas atividades, e somente com 14 anos, ele se decidiu no tênis. Mas ainda assim, mesmo na experimentação, ele era muito bom em todas, né? A gente, às vezes, tenta várias coisas e é ruim, no caso dele, ele até que foi bom em várias coisas, e depois ele se especializou no tênis, né? E o que ele fala é que essa experiência de você experimentar, se abrir, flertar com outras possibilidades, que ajudou ele, né, a ter um bom desenvolvimento no tênis. Bom, então isso leva para a gente, né, que cultivar essa variedade, essa experimentação, ela nos prepara, né, para o malvado imprevisto, digamos assim. Você pode dar sorte de talvez ser um Tiger Woods, encontrar logo a sua especialização de cara e não tem problema, assim como também você pode experimentar, né? Então, a gente fala muito hoje em dia, principalmente no mundo empreendedor, sobre o fracasso como um mecanismo de ter um termômetro para você saber o quanto está perto do sucesso, né? E aí, caso tenha imprevisto, se você tem essa variedade de conteúdos, você já viu várias coisas, você tem uma bagagem, quando surge um imprevisto, você está muito mais preparado que alguém que está sempre seguindo a mesma linha de raciocínio, o mesmo caminho, trilhando o mesmo caminho. Então, isso leva para
a gente, né, além da nossa própria experiência, porque, poxa, sair da zona de conforto, mas a zona de conforto é tão confortável, por que eu tenho que sair dela? Né? Bom, então depende muito do seu objetivo de vida. Se você quer a palavra da moda, né, de alguns tempos atrás e de agora, que é inovação, se você quer inovar, se você quer ter um pensamento diferente, eu acho que vale a pena a gente sair dessa zona de conforto, por mais dolorido que seja. E eu flerto também bastante com essa parte de cultura maker, que agora a gente está, principalmente no começo da pandemia, teve um movimento maker muito interessante para produzir face shield. E a cultura maker no Brasil, ela, né, ela é muito curiosa porque ela traz, né, encantos como o Fab Labs, que são laboratórios de fabricação digital, eles trazem no interior deles todo um ecossistema de pessoas de diversas áreas. Tem engenheiro, tem médico, tem estudante, tem tudo quanto é tipo de gente, conversando e criando projetos, e cada um dando palpite no outro, e sem perguntar qual é a patente, onde você se formou, é tudo na construção. Então, é um dos locais como um exemplo, assim, super interessante, não sei se você já tiver a oportunidade de ir em algum espaço maker. No Rio a gente tem alguns bem bacanas, como o Polo Maker, tem o Rio Hacker Makerspace também, tem a Casa Firjan, enfim, são exemplos aqui, né, de locais que você consegue, uma tarde, trocar experiência com muita gente, sair de lá com uma bagagem incrível, com projetos para fazer, numa área que não tem nada a ver com a sua, e é muito incrível a experiência, né. Além de também, né, ambientes assim que a gente consegue experimentar e flertar com outras áreas e descobrir novos potenciais de projetos, a gente também descobre novos potenciais na gente, né? Se você acha que nunca teve jeito para construir alguma coisa, para programar, quem sabe você esteja precisando visitar um local assim com uma variedade de pessoas, poder ter esse intercâmbio de ideias. E ok, beleza, eu quero ir para uma área estadual, eu sei que é legal, abrir horizontes, sair da zona de conforto, mas será que a gente sabe aprender, né? Não adianta, tipo, eu quero saber mecânica, mas eu não sei estudar, eu não sei procurar, eu não sei, né, ter aquela autodidática, né, de correr atrás do conteúdo. Então, como que a gente aprende? Tem diversos mecanismos, talvez uns que dizem que são os mais eficientes, eu nem sei se eu considero tão eficiente, talvez o próximo mais, mas esse é interessante porque tem os casos famosos, né, tipo Elon Musk, que ele usa esse método de árvore de aprendizado. O cara, ele não tem formação nenhuma em ciência de foguete, né, ele se não me engano, físico, estudou administração, então precisava aprender sobre foguetes e assuntos relacionados. Então, qual é a técnica, né, que a gente pode utilizar para se guiar? Você pega um assunto que você considera como alvo, no caso, esse tronco de árvore, e você tenta entender o básico desse assunto. Qual o básico, né? Qual a parte mais simples que eu preciso entender, né? E em cima disso você vai ramificando aos poucos, só depois de ter entendido muito bem essa base, e aí você vai ramificando para poder, né, em cima dessa generalização, você ir pegando os pequenos detalhes e especializando onde você quer exatamente. Então, de qualquer maneira, você sabe, né, o principal, o básico, para você, claro, não chegar no último estágio e ficar sem ideia nenhuma do principal, não ter onde se estruturar. E o segundo método, né, que ele vem inspirado do Richard Feynman, que ele é um físico sensacional, fã do Brasil, ele fez desde o projeto da bomba atômica, até arrombou cofres e foi para o carnaval aqui também. Tem um livro dele muito bom que eu coloquei no final também, que são sobre histórias de vida dele, na qual ele utiliza de diversos mecanismos, assim, um pouco de malandragem, para sair um pouco da caixinha dele, que era muito focada nessa parte da física em si, e poder resolver problemas de outras áreas. Então, ele foi um professor muito aclamado na época, ele era muito popular entre os alunos dele, porque ele tinha a capacidade de ensinar de uma maneira descomplicada, rápida e eficiente, né? Às vezes a gente tem um assunto tão complexo e às vezes a pessoa que ensina ou a gente, da maneira que estamos tentando aprender, a gente complica tanto que fica impossível, a gente desiste, deixa para lá, e o que era um sonho, né, foi para água abaixo, o sonho de aprender aquele assunto. E aí, simplificando muito, mas como a ideia é simplificar o método do Richard Feynman,
Ele se pauta basicamente em você escolher o conceito que você está estudando, o tema, a área que você quer entrar, você explicar para você mesmo o que você entendeu daquilo, né? Para ver se você realmente precisa procurar mais coisas, se você procurou, entendeu todo o conceito errado. Em cima disso, você revisa esse conteúdo, vê se faz sentido o que você falou, e, por fim, você repassa para pessoas que sejam da área ou para pessoas que nunca viram, para você ver se esse conhecimento realmente ele foi absorvido. Então, a gente sabe naquela escala de aprendizado de pirâmide, que talvez muitos de vocês já conheçam, que a maneira mais fácil de você aprender e consolidar o conhecimento é dando uma aula ou repassando. E aí, ok, antes de dar, né, alguns exemplos, a apresentação ela foi estruturada em qual é o tema e depois alguns exemplos para poder inspirar nessa conversa. Eu acho que uma das palavras-chave são criar conexões, para a gente poder, né, flertar com outras áreas, conectar setores diferentes. E aí, no caso, a inspiração máxima do maior ser vivo atualmente encontrado no mundo, que fica lá nos Estados Unidos, que é essa espécie de cogumelos que eles têm mais de 2.400 anos, que eles cobrem uma área gigantesca, e aí praticamente o ambiente onde eles estão é dominado por eles, nada mais cresce. E o que tem, beleza, e o que tem em cima disso, né? É um ser vivo que ele cobre quadras e quadras, só que as raízes deles quase como se fosse uma rede cabeada de internet, né? E todo mundo se conecta com todo mundo. Essa é a ideia que eu quero tirar. Ok, todo mundo conectado com todo mundo. E aí o segundo ponto. Ok, como que a gente faz ter um samba de uma salada? Eu coloquei aqui, né? Vamos fingir que é uma sopa primordial. A concentração. A gente tem muitas conexões, mas a gente está num ambiente que a gente consegue colidir, entrar em contato com pessoas que podem trazer novas expertise, podem dar suporte na nossa dúvida, no nosso projeto, podem dar uma inspiração. Então, acho que um dos caminhos, além da conexão com pessoas, é ter mais concentração, você aumentar a chance, né, a vibração de colisão entre esses contatos. E aí, um dos casos clássicos que eu amo, eu sempre gosto de utilizar quando eu falo em design, que tem muito a ver com você conectar áreas e trazer uma maior simplicidade e maior sofisticação também, é a biomimética, que é a inspiração baseada na natureza. Então, a gente pega todo o conhecimento utilizado em mais de não sei quantos milhares de anos, milhões de anos, e utiliza essas expertises ao longo desse tempo para trazer como soluções mais inovadoras, né? Então, a gente aplica em diversas áreas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, como na energia, arquitetura, engenharia de materiais e saneamento, assim como a moda, construção civil, agricultura e transporte. A gente utiliza muito da biomimética para ter, principalmente, seja uma economia energética, seja uma economia de recursos, e também seja através de uma estética visualmente interessante. Porque utilizando de todo esse conhecimento, né, que a gente pega através da observação, a gente consegue ter resultados muito mais otimizados, né? Então, pensando em questão de uma fabricação de produto, eu tenho uma otimização da fabricação muito mais interessante, porque eu tenho a matéria-prima sendo utilizada da maneira controlada, o final de vida, o ciclo desse produto, ele vai ter um destino muito bem estipulado, porque na natureza não tem lixo. Então, a biomimética é um caso que a gente consegue interligar diversas áreas, engenharia, design, medicina, para poder ter um resultado bastante interessante. E a biomimética, por si só, é uma área que ela só sobrevive por ser, né, quase transdisciplinar como quando as disciplinas, elas quase não têm barreiras entre si, que é muito diferente da multidisciplinaridade, que no caso tem algumas barreiras. E aí, trazendo alguns exemplos, né, de projetos e acontecimentos, assim, que flertam com esse intercâmbio de ideias, alguns projetos como esse, que era um robozinho que a gente desenvolveu no Laboratório Nano, que ele foi feito
basicamente para entender, né, quais são as emoções e o status das plantas na Amazônia, se ela estava precisando de água, de luz, se ela estava estressada. E a equipe formada por artistas, designers, engenheiros, aqui também um pouquinho desse exemplo, né, que só foi possível graças a esse intercâmbio de ideias. Aqui também é o caso da startup que eu atuo, que a gente trabalha com a ideia de IoT, Internet das Coisas, com o gerenciamento de resíduos, para onde ele vai, se a máquina precisa ter a coleta feita em tanto tempo. Então, utilizar a internet das coisas com a questão da sustentabilidade e fazer com que a operação de coleta e reciclagem fique muito mais otimizada e, com isso, também pegar dados de coleta, de qual resíduo está sendo mais descartado. Aqui também é um caso muito interessante, né, que a gente já flerta arte com a nanotecnologia. Na esquerda, a gente tem esse experimento muito conhecido por quem é da área, né, que é um tunelamento quântico, como está escrito, de átomos de cobre, que nada mais é do que um fenômeno em que essas partículas elas podem escapar dessas regiões cercadas por barreiras potenciais. O que eu quero dizer com isso? São átomos se comportando como ondas, né? E aí cria esse efeito visual super interessante. E aí, no caso, o Chris Robinson, ele utilizou uma arte dele, uma ilustração, uma inspiração em cima do tunelamento quântico. E aí, flertando novamente com outras áreas também, a gente tem o caso, né, da nanotecnologia, do desenvolvimento de novos materiais, com essa parte de você cultivar plantas, você ter uma estufa, e como você utiliza de um material inteligente, com um sistema comunicável, utilizando rede móvel. Então, no caso desse artigo de 2019, os pesquisadores eles desenvolveram essa estufa, como se fosse essa película, nessa superfície transparente, que na esquerda está roxa, para poder filtrar os raios necessários para a planta poder realizar a fotossíntese, passar só o que era benéfico para ela e bloquear o que não era, na medida exata do que aquela espécie precisava. E aí, com isso, beleza, a equipe de engenheiros fez o material, testou, implementou, e aí, com isso também, você tem toda essa estufa, o sensoriamento, a automatização através de software para você poder entender também, beleza, está realmente cumprindo o que promete? Ok, tem outros parâmetros que a gente tem também que analisar. Então, um caso super interessante também, a referência está embaixo, aqui no rodapé, caso alguém queira dar uma procurada. E aí, já fechando, né, tem as sugestões que eu comentei, são livros maravilhosos. O primeiro foi indicado pelo Bill Gates como um dos melhores livros de 2020. Tem diversos casos de experimentos científicos que analisaram equipes que trabalhavam de maneira generalista, ou seja, com amplo campo de ideias, enquanto equipes trabalhando de maneira especializada. E claro que sim, os dois tipos são muito interessantes e devem trabalhar em conjunto, né? Então, a ideia é nunca separar e falar, olha, generalista é muito melhor do que especialista. A ideia é que numa equipe trabalhando em algum projeto, a gente tenha dois tipos, né? Então, um hospital é o melhor exemplo disso. Tem o clínico geral e tem o médico mais especializado. E da direita, Só Pode Estar de Brincadeira, Sr. Feynman, que é um livro sensacional, que conta as histórias do Richard Feynman, e ele aplica exatamente muitas ideias, assim, de como você pode sair da sua zona de conforto, mesmo estando confortável. Ele sai da zona de conforto, fica desconfortável e tem altas reviravoltas no final, mostrando que ficou muito mais interessante, mesmo fora da zona de conforto. E é isso. Obrigada pela atenção. Aqui tem os meus contatos, caso alguém queira pegar alguma ideia depois. E se tiver alguma dúvida também, tem um pouquinho de tempo, eu estou aqui à disposição. Beleza.
Bom, galera, então é isso. Muito obrigada pela atenção, pelo tempinho de vocês no meio do dia, primeiro dia de Campus Party. É isso. Obrigada.